Olá e bem-vindos a Royale Without Cheese, o nosso podcast quinzenal em que discutimos o clássico e o desconhecido cinema de arte e popular do então e agora. Nós somos os vossos hosts, eu, Miguel Aido, o Tomás Ferreira também Hey, hey, hey. e Leonardo Miranda. Bem-vindos. Hoje é dia de Double Bill, um especial com dois filmes em análise. Falamos das obras de Paul Thomas Anderson, There Will Be Blood e Licorice Pizza. Mas antes de mais, não se esqueçam de subscrever, deixar um comentário ou simplesmente dar um like. Por um lado, There Will Be Blood é um drama épico baseado no romance de 1927 Oil, de Upton Sinclair e protagonizado por Daniel Day-Lewis no papel de Daniel Plainview, um mineiro transformado em magnata do petróleo numa busca implacável de riqueza na Califórnia do início do século XX. Por outro lado, Licorice Pizza é uma comédia romântica e coming of age que segue a história de Alana Kane e Gary Valentine, respectivamente uma jovem perdida de 25 anos e um child actor de 15, que embarcam numa relação de amor platónico à medida que trabalham juntos em diferentes aventuras comerciais, tentando encontrar sucesso numa Los Angeles dos anos 70. Muito bem, temos aqui tudo um pouco da loja de sabores do PTA, desde os seus estranhos épicos históricos às suas clássicas aventuras juvenis. Contudo, será que Royal Without Cheese gostou mesmo desta pizza de alcaçuz com batidor negro? Ou terá o caldo caído na mina? Amigos, o que dizemos? Alright. So this is a cool one porque eu sinto que com os Double Bills nós temos formado aqui sem querer uma espécie de segmento em que revisitamos aqueles realizadores que estiveram nos começos da nossa paixão por ou figuras do cinema que estiveram nos começos da nossa paixão por cinema. Chegámos a fazer sobre Kubrick, who else? Scorsese. Scorsese, yes. E agora? James Bond, PTA. although that's not a director. Pronto, isso é That's a diferente. figure. Trying to But, sneak that one in. Yeah, nem dá. But then PTA, which is interesting, eu acho que chamei ao Stanley Kubrick da vez que nós discutimos os filmes dele, era uma espécie de o avôzinho cool do cinema, não é? Tipo, this strange older man from the 70s and 80s who brought you these very risky movies. And suddenly PTA is another figure que investiguei mais sobre, tipo, a meio da adolescência, investiguei mais durante a minha universidade. Não sei se aconteceu mesmo convosco. Yeah, exatamente o mesmo. O primeiro filme dele, na verdade, que eu vi foi Inherent Vice, em 2014. Eu Which lembro. was really weird. Para um primeiro filme, foi tipo o trailer e tipo a aparecer em letras neon Paul Thomas Anderson. And I'm like, I know this guy, I've seen this before, and I've seen it because of The Master. But sim, é como se fosse o The Master foi o primeiro filme que me apareceu dentro da minha órbita em que eu fiquei, Também, yeah. what? Who's this person? And then his name popped up and became more even aware with Inherent Vice, and that was the one that I decided to go and see. Eu vi primeiro. O primeiro que eu vi dele foi o The Master, mas na altura quando vi nem registrei tipo, é o Paul Thomas Anderson, não é? Por exemplo, quando eu vi o Goodfellas eu sabia que estou a ver um filme do Scorsese, e quando eu vi o 2001 sabia que estava a ver um filme do Kubrick, mas quando vi o The Master foi mais porque era um filme na altura com muito tipo Oscar buzz e não sei o que eu estava a ver. Yeah. Ainda era bué jovem, por isso também não registou propriamente como um grande... Teve impacto, claramente, né? É um filme que tem imagens incríveis e tem coisas super únicas, mas não teve aquele impacto que agora, em retrospectiva, Isso aconteceu-me também. conheço. Pois. Aconteceu-me com o Magnolia, foi o meu filme de entrada que também não sabia que era dele na altura. Também um filme que estava para aí em casa esse foi o no teu primeiro DVD. filme? Que eu vi, sim. Tu tens o DVD? Tenho aí em casa, grande show. Cool, awesome. Eu não tenho nenhum DVD do Paul Thomas Anderson. Por acaso também não. Mas E sim, acabei por vê-lo e depois eventualmente revimos também na STC. Pronto, e a partir daí acho que no formato de atrás já sabia que já estava a ver filmes dele. Mas sim, para mim o Magnolia foi sim um primeiro de... O que é Introdução. isto? Sim, completamente. E para mim o Magnolia foi-me recomendado pelo Marcelo Tavares, actually, que eu falei com ele antes de ir para a STC, porque ele é de cada a ver também. Ele recomendou-me esse filme. The first time I saw it antes da STC fiquei completamente wow, sobretudo por causa das intermissions com o weather, em que de repente aquelas, today will be a chance of rain and whatever, however percentage, the cloudy sky, completely bizarre, and I was completely befuddled by it. And today, I wouldn't even care, like I think it's part of the style, but at the time I was completely, no, I can't, I'm gonna stop the film experience. But it's I really like Magnolia too. Mas yeah, é tipo,
para complementar aqui a ideia, Stanley Kubrick é o avô, o Paul Thomas Anderson is like, o Paul Thomas Anderson é como se fosse the older brother who is cool, which is É o funny tio because fixe. É o É o tio tio fixe. fixe, é mais o tio fixe. I see it has like the brother in a weird way because he's 55 or something now. But I never think he's 55. I always think he's like 27 or something, or that he's our age, which is weird. Because, once again, acho que há muita footage dele a falar quando ele tá no início, finais dos anos 90, início de 2000, quando está a falar de Magnolia, de Boogie Nights, etc. Isso contribui muito para no teu imaginário pensares na pessoa, quando pensas nela, numa certa age range. Eu penso nele sempre sem barba, cabelo castanho, estás a ver? Não como ele está hoje. Um bocado como eu penso no Al Pacino. Para mim, o Al Pacino e o Robert De Niro é como se fossem atores da minha geração, mas não são. Eu não sei se o Bem, sentimento é. Não, sério, sempre foi assim, tipo, desde que vi o Robert De Niro, quando eu penso nele, eu não penso nele com cabelos brancos, eu penso que ele tem 30, estás a ver, mas ele não tem. Portanto, é um bocado estranho, mas se acontece assim convosco. Mas é como se fosse, não, é como se fossem as figuras do imaginário que ficam contigo, que crescem contigo. Isto tudo para também falar, neste sentido, das influências de um living set aqui para os ouvintes e para os viewers em geral, que é o Paul Thomas Anderson Masterworks, que é de um crítico que escreveu para o Shout CinemaScope, out. o Sight and Sound, e o Little White Lies, são bandos de jornais ou magazines de cinema. E é o Adam Neyman, também chegou a fazer um vídeo para a TIFF sobre o The Master, muito fixe. It's just a little clip where he explains how he did, or the intention behind de um plano que é no centro comercial, voltar a tirar fotografias. Este livro é muito interessante porque, para lá de ter os ensaios dele sobre os variados filmes dele, são 8 filmes, os There Will Be Blood, All the Master, etc. Só não inclui Licorice Pizza. Tem também entrevistas com o cast and crew, tipo Robert Elswit, Jack Fisk, que é o production designer, muito conhecido. Fez o At the Heaven's Gate, o Jack Fisk, é tipo uma figura histórica de Hollywood. E também tens o Johnny Greenwood, aqui, muito fixe, que, na minha opinião, para o filme que vamos falar sobre hoje, ele é uma espécie de Ennio Morricone para ele, porque ele escreve este filme, ele escreve o There Will Be Blood com a música, na minha opinião, né, essa continuação não acaba no argumento. E também tens a Vicky Krieps aqui dentro. Noutros apontamentos, tens pequenas pontuações de experimentação com visual design, bastante interessante, ao longo do livro. Filmes que inspiraram o filme, como por exemplo o filme, os variados filmes, né? Ao longo do livro tens The Treasure of Sierra Madre, tens o 2001, Odisseia no Espaço, inspirou o filme. Na verdade, inspirou o There Will Be Blood na abertura, e vamos falar um bocado sobre isso. Mas, por exemplo, o Gigante, por acaso, é um filme que eu tenho, que é o último filme do James Dean, James Dean. bastante fixe com o Rock Hudson e com a Elizabeth Taylor. Vem da my collection of Got, James got Dean. Carrot Top over here with his prop I comedy. I need to go with those items right there. You know, I'm a little salesman. I'm one of the tricksters and the salesman from Paul Thomas Anderson's world. So there you go. And just so people can have a little peek into it, here on the back have the several films that are presented in this book. You know, you see, There Will Be Blood. There Will Be Blood. The Master. The Mothers, yes. Hard Eight. Boogie Nights, Hard 8. And the beautiful wallpaper that appears in Phantom Thread. And a bunch of other things. All right, let's have a little look at this. You know, the man himself with his dog, you know, having a little living room, you know, thing. And this is a shot from There Will Be Blood. So, beautiful artwork, beautiful expansion for the shots, as you see. Here you go, Eli and, you know, little Daniel in there. And just to finalize, it's organized in a neat way as per the analyzing of the films themselves, because it doesn't choose to analyze the films in chronological order, by the order of release, but by order of the setting of the film. Ou seja, tu começar a falar em inglês, não sei porquê, isto é porque o livro é em inglês e tu começar a ir. Mas no fundo o que eu quero dizer com isto, minha boa gente, é... Exato. O que eu quero dizer é que este livro analisa os filmes dele não por ordem cronológica de lançamento dos filmes, mas pelo seu enquadramento histórico. O que é interessante, uma vez que, se pensarmos um bocado nisso, analisa os filmes um bocado de now para trás, não é? Tipo, é trás para a frente. Porque os filmes mais modernos dele estão no início da carreira. E isto para investigar, no fundo, o valor que cada filme tem e não tentar ir numa retórica de vamos analisar aqui como é que o estudante, o The Learner, tornou-se um mestre de cinema, não é? Tipo, é tentar dar esse espaço aos filmes e, sobretudo, para ver uma coisa que, como Los Angeles é o epicentro da análise dos filmes do PTA, porque é revisitado muitas vezes o San Fernando Valley, incluindo no There Will Be Blood e no Licorice Pizza, com os garotos. So, there we go. But now, to the films themselves. Quero começar pelo There Will Be Blood, pelo Licorice Pizza. Qual é a vossa relação com os dois filmes? Bem, o Licorice Pizza eu vi pela primeira vez, por acaso,
não sei, escapou-me na altura nos cinemas e Uhum. entretanto não vi. Covid. Pois, também, sim, é verdade. Ahm, There Will Be Blood também era daqueles que já tinha visto, mas pronto, acho que foi na STC e queria também rever para apanhar um bocadinho coisas mais interessantes. Para vê-lo assim de uma nova perspectiva, diria. E sim, é pá, são dois filmes. Não sei qual é que é o vosso preferido. Ahm, mas são dois filmes carregados de coisas. E é um bocadinho sempre sempre aquilo que podemos dizer dos filmes dele, porque nunca acaba no argumento. Uhum. Não gostei. The Garden. Dois filmes carregados de coisas. Sim, Sim, pá, I não understand, temos de understand. ser, Yeah, não yeah. temos de ser super académicos, não é? Yeah. Uhum. Não, mas isto para dizer que a ideia geral é que os filmes não acabam no argumento. Apesar de, pronto, eu pelo menos associo sempre o nome dele a um escritor exímio de script, tipo uma pessoa que perfeita quase a aprimorar as personagens e os settings, mas acabo sempre por perceber que os filmes dele vão muito para além disso. E o Tomás falou da música do Johnny Greenwood, que é o colaborador dele, musical, que pronto, é fascinante perceber a influência da música dele nos filmes e a forma como tem um impacto gigante na carga emocional. Provavelmente diria que o impacto maior que eu vi nos filmes da música dele, provavelmente, para mim pelo menos, acho que é no da Master, mas de qualquer forma concordo que no There Will Be Blood também acho a música espetacular. Mas pronto, depois temos tudo o resto, as performances dos atores também são sempre incríveis. Portanto, são sempre filmes que a todos os níveis tipo, superam. Pronto, é mesmo aqueles filmes que para movie lovers é um prato Yeah. cheio. Yeah. Minha relação com estes filmes. There Will Be Blood é sem dúvida o que eu menos volto dos dele. Acho que esta é só a segunda vez que eu vi. E não é um filme que eu tenha aquela coisa de voltar e de revisitar muitas vezes. Apesar de é um filme incrível, não, aqui é só mesmo no contexto da filmografia dele, acho que é dos que eu menos adoro, apesar de gostar imenso. Eh, Coloco mais revisitas. mais recente, se calhar, o Phantom Thread, o Inherent Vice também. E o Licorice Pizza, já é a quarta vez que eu vejo o filme. Primeira vez É que vi mesmo. foi. Yeah, yeah. Também é a minha quarta vez a ver o Licorice. Houve uma vez que Também é vi a minha quarta vez contigo, a ver o vimos, There Will Be Blood. vimos no Zoom Yeah, juntos durante o Covid. yeah, yeah. Uh, e pronto, depois vi também uma vez ao ar livre, em Faro, que houve uma sessão dessas que foi muito boa. E agora esta é a quarta vez. E é um filme, é sempre bom, eu gosto sempre de revisitá-lo, é extremamente Yeah. divertido. É um realizador que eu adoro. E na questão da música, a importância da música em ambos os filmes, especialmente no Licorice Pizza, é mais a música de contexto, a música dos anos 70. E no There Will Be Blood é mais a música de composição mesmo. Mas eu acho que a minha score favorita do Johnny Greenwood acaba por ser a do Phantom Thread, acho que é. Não sei, Ah, acho que sim, pelo menos é aquela que eu mais ouvia mesmo fora do contexto sim, do é próprio verdade, é verdade. filme. Também E eu. por isso tenho Uhum. extremamente em mente sempre. Enquanto esta do There Will Be Blood é que quando estou a ver o filme, obviamente o impacto da música é, é muito grande, mas não sei, parece que não me recordo depois assim de uma coisa em específico que me lembre. Eu acho que em termos do uso da música, ele é um revisor muito interessante porque acho que ele se permite. Ele tem quase duas veias e nós tocámos aqui um bocado nisso, que é a veia clássica de música para orquestra, que ele usa muito através do Greenwood, que é muito influenciado pelo Ligeti, aqui no There Will Be Blood, pela dissonância, que usa como uma forma de inspirar esta espécie de mal que se esgueira por baixo dos pés do homem. É um filme muito bíblico, acho eu. Parece que transpira muito a raiva de Deus através dos homens, né? Destas ideias de virtude e pecado, como é que elas vão aparecer na Terra, né? Estas ideias muito míticas, né? Maiores que a vida, que aparecem através dos personagens que são o Daniel Plainview e o Eli Sunday, estes dois rivais no filme. Mas por isso esta música mais popular e que deriva muito das suas influências dos anos 70, talvez até dos anos 80, que é esta música sim, a rock com influências country, mas que é tens desde o David Bowie a Clarence Clearwater, you know, just a bunch of them em Liquid Pizza Paul que McCartney simplesmente também. são usadas de forma magnífica, tipo para dar esta dinâmica emocional às cenas
e muito individual às descobertas de cada personagem, às descobertas da Alana, às descobertas do Gary, quando eles descobrem estes sucessos particulares, estas coisas como que eles esperam ter sucesso, estes projetos pessoais, não é? O Gary com as camas de água e a Alana eventualmente com a política, não é? Ajudar o futuro, digamos, presidente da Câmara de LA. Há diferentes cenas em que tens estes personagens a entrarem ao pé de um estabelecimento e eles estão a ver a realidade de fora, não é? Tipo, estão tipo na montra, estão atrás do vidro e aí então, são sempre outsiders. And that's generically o outsider, a pessoa que está à margem é sempre o protagonista do predileto do Paul Thomas Anderson, acho eu, a tentar ganhar algum sucesso na vida, a ganhar alguma espécie de orientação de identidade pessoal, esse encontro do eu. E que muitas vezes nos filmes dele esse eu começa por ser algo que é uma fachada e que se vai deteriorando ao longo do filme. Não é o caso para Licorice Pizza, é um filme mais leve, mas em termos do There Will Be Blood, do Phantom Thread, do Evan Magnolia com o TJ Mackey e do Tom Cruise, são sempre homens que são muito frustrados e que por baixo de uma aparente imagem de calma ou de força começam a cair aos poucos. Isso é o que mais me interessa, por exemplo, There Will Be Blood, começando a falar sobre esse filme. Acho que o que mais me interessa no There Will Be Blood é um filme que eu já vi 4 vezes, é um filme dele que eu gosto bastante e acho que é o primeiro filme que é uma cisão em relação à filmografia anterior dele dos anos 90, que são mais dramas sociais, ainda tem também muita pujança, uma certa pujança, juvenil, childish humor that he has in Magnolia and Boogie Nights particularly. Mas o There Will Be Blood é mesmo uma cisão porque aí começa a fase dele interesse em dramas históricos, em que são realmente character studies de personagens ou pessoas muito obcecadas em serem perfeccionistas with what they do. E com isso tens o Phantom Thread, tens o The Master, although aí não é, o nosso protagonista nesse sentido de obsessão não é o Joaquin Phoenix, é o Lancaster Dodd, interpretado pelo Philip Seymour Hoffman. Aqui no The Master é interessante, só falando na abertura, é autenticamente 2000 Odisseia no Espaço, porque tens aquela abertura com aquela música bastante estridente do Johnny Greenwood, em que tu abres é tipo The Dawn of Man, no Stanley Kubrick, and you just see the lurking of violence through that music and the planes, in the distance. E tu vês, nestes 15 minutos de abertura, poder ser uma curta, vês este homem sozinho, a ir para baixo e para cima deste buraco, como se fosse um esforço de Sísifo a empurrar este balde de cima a baixo. E quando o acidente ocorre e ele se magoa e tem de levar a prata, porque ele não está a tirar petróleo ainda, é prata para depois conseguir ganhar os recursos, para conseguir ir mais longe as suas ambições, mais longe os projetos e eventualmente petróleo. Porquê? Porque nesta altura, na última metade do século XIX, acontecia que tinhas mais de 300 mil americanos a virem da costa este para o oeste, não é? Exatamente. Era a Gold Rush, essencialmente. Primeiro era o ouro e a prata, mas depois essencialmente encontram estas possibilidades com o petróleo, não é? Another kind of gold. E é interessante ver como ele caracteriza a personagem através sendo puramente visual, ou seja, ele magoa-se, tem um acidente e ele arrasta-se para a cidade para conseguir vender a prata e subir na vida, qual é o próximo patamar. E tens este plano magnífico de ele arrastar-se pela areia de costas e o regresso a essas montanhas que são tipo as montanhas que contêm debaixo da terra, não é? Esse material, não é? Que é tudo relativo a essa ganância que é vicious. I think it's very interesting. What's particularly interesting to me after that, e depois tens claro nesse opening, à medida que ele passamos de 1898 para depois 1902, uma cena assim, he gets a crew, consegue uma equipa, vai mais longe, já é petróleo, e fica com ele a cargo aquela criança que passa a ser o filho bastard from a basket, o bastardo, o stepson. Como é que diz stepson em português? Estou super inglesado. Filho adotado. Nem é stepson. Sim, não é relação nenhuma. E pela primeira vez no filme tens um plano que não é um ponto de vista objetivo, e aliás nunca tens um ponto de vista objetivo com esta personagem, que é uma personagem. O Leonard Plainview, apesar de o conheceres desta forma e perceberes a ambição dele, a maldade que pode haver nele, o self-interest, nunca é também uma personagem misteriosa, não sabes muito sobre o passado dele, é sempre algo que é sugerido. E tens este plano que é depois da morte do pai da criança, ele vira ao de cima e tens tanto petróleo na cara dele quanto sangue. É este tipo plano medium close-up em que a cara dele olha para aquele bebê and you just think, what have I got myself into having this baby? Mas o mais interessante é que o There Will Be Blood para mim é um filme que é sobre este homem que tem grande ambição. Não achei isso, por acaso.
achei até o contrário, que a cara dele é tipo de. Ou seja, ok, ele não estava a prever o acidente, mas ele viu ali a oportunidade de usar o puto. Para mim foi tipo uma Ah, espécie sim, pode de. estar envolvido. Foi um Sim, é. momento de perceber, ok, isto é uma boa forma de conseguir O os meus investimento. planos futuros. Yeah. Sim, um investimento. Porque ele próprio depois vai sempre nesse caminho de pensamento e a forma como depois vai tratando Não, o filho sim, ao sim, longo do eu filme. percebo perfeitamente o que tu queres dizer e acho que se enquadra. Eu acho, mas também acho que his face is so, de certa forma é tão blank que tu podes escrever mais ou menos, mais que uma possibilidade do que se pode estar lá a passar na mente dele, não é? Sim, Eu, sim, por claro. um lado, eu senti confusion e o peso da responsabilidade, por outro, percebo completamente que tu vejas que ele já estava a maquinar o que é que queria fazer com a criança. Mas a questão é que eu acho que ele é interessante porque para mim, o que é super interessante no There Will Be Blood é que tens em larga medida uma primeira metade do filme que é todo ele a ter esta persona que em larga medida é bastante benevolente e decidido e determinado no que quer fazer e que se chega ao pé dessas pessoas. Ele não deixa de ser super egoísta e ambicioso e tu vês que lurking beneath that man of family business, so to speak, that he says, há algo que não pode estar muito bem, não é? Porque ele parece super orientado por aquele objetivo pessoal e vive sozinho, portanto, não parece ser um homem de grande empatia ou de sentimentalismo. Mas para todos os efeitos, ao contrário do Eli Sunday, ele não mente, não é? E acho que isso é uma das coisas que mais lhe faz confusão no Eli. É que sem dizer nada, tu vês que ele desgosta do Eli porque ele é o vendedor da banha de cobra, de certa forma, tipo com todo aquele espetáculo, etc. Enquanto quando ele diz que we're gonna build a family, it's gonna be a family business, it's gonna have education, and it's gonna be, we're gonna bring the houses, etc. Ele promete tudo isto em redor desta construção de uma comunidade em redor do trabalho que ele vai fazer, tipo na Terra. E depois, efetivo, tens esta construção da montagem elíptica em que tu vês as casas serem construídas, provavelmente também professores a serem colocados à mistura, neste local, neste espaço onde é construídas derricks, não é? Tipo estes wells, estes poços de petróleo. Portanto, o que ele diz, ele faz. Ele é um homem da sua palavra, tipo, no geral. Não quer dizer que isto o limpe quaisquer males ou abusos que ele faça, mas acho que é isso que o faz ganhar some moral standing, ao contrário do Eli, Sim, de isso é certa um ponto forma, para interessante. mim. É um ponto interessante porque realmente uma coisa que acontece quando vês o filme é essa percepção do Eli de forma diferente. E é interessante como dentro desta maldade e egoísmo toda do Daniel, que tu vais percebendo que o Eli também não é uma pessoa propriamente aprimorada de valores, quer dizer, e depois pronto, tu entendes isso ao longo do filme com a questão do dinheiro para a igreja e tudo aquilo que ele faz. Nas próprias cenas dos sermões, tu percebes que ele é um tipo super exagerado e que há ali um veil de falsidade qualquer. E é interessante, pronto, pôr isso em perspectiva contra o Daniel, porque ambos os homens não são perfeitos. E, e perceber que são os dois assim é interessante. Pelo menos eu achei, à medida que vamos vendo o filme, pôr em contra, pronto, em perspectiva as duas pessoas. Foi dos aspectos mais interessantes que eu vi. Eu não senti tanto que ele. Ou seja, eu não senti tanto essa cisão entre um é mais honesto que o outro. Eu senti que eles eram praticamente iguais no sentido de serem falsos profetas, mas vendem coisas diferentes. O Eli vende a crença e a religião ou o que for, enquanto o outro vende a riqueza e a possibilidade de crescimento económico. Só que fazem ambos de formas semelhantes. A forma como vendem isso é através da retórica e através de não, não ser totalmente honestos com as pessoas. Eu acho que o Plainview não é assim tão honesto. Eu acho Claro, que claro que ele. não. Aliás, ele começa por. A maior parte dos negócios que ele faz é tipo a. Como é que se diz? É enganar as pessoas tipo, no I'm gonna preço give em him que quail vende os. prices, not oil Exato, Sim, sim, prices. Quail sim, Price, claro. exato. Exato. Yeah, Mas yeah, não yeah. só É aí, verdade. tipo, no geral ele está sempre a tentar enganar as pessoas nos preços reais das coisas. Mesmo a relação com o Uhum, filho, como uhum, estavas uhum. a dizer, é uma forma de tornar aquilo tudo mais apetecível ao investidor. Vá, ele é Sim, sim, family sim. man, vamos lhe dar. Pois, exato. Acho que por isso é que eu acho que não É uma é tanto fachada. uma. Exato, não é tanto uma um contra o outro, é mais eles serem o mesmo tipo de pessoa, ou seja, e é isso que chateia o Daniel Plainview, é ver este gajo, o Eli, com métodos semelhantes aos dele, enganar as pessoas, mas com outro fim.
ou ele não respeita aquilo que o Eli acredita e por isso acha que é menos aceitável. Ou seja, quando ele vê as pessoas na igreja a acreditarem no que ele está a fazer, aquilo, tipo, qual é o propósito daquilo long termo? Eu acho que é isso que ele se calhar não percebe Sim, 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 da sim. perspectiva dele, enquanto quando ele engana investidores, ou quando ele engana as pessoas a quem está a comprar as terras, ele sabe qual é o propósito, que é vou fazer dinheiro e vou fazer imenso dinheiro. Acho que é isso que o filme está a dizer, é diferentes deuses que eles têm. Um é mais pelo dinheiro e o outro é mais pelo um deus. Eu nem sei, o Eli é a personagem mais. Acho que até é a personagem mais interessante que não é tão explorada em termos a fundo, porque é uma personagem que acaba por ser mais secundária. Mas eu gostava de ir ainda mais a fundo nele, porque ele é uma pessoa interessante e é mesquinho, é fraco, não é? Mas é fraco de uma forma que ao mesmo tempo tenta ser manipulador, especialmente naquela cena final em que está a tentar vender aquele tal plot que nunca conseguiram vender e que afinal ele tinha estado drinking your milkshake the whole time. Uh, Yeah. e pronto, acho que há ali muito na dinâmica deles que é interessante. Essa questão dos enganos da personagem de Daniel, quer dizer, ficam logo em evidência quando ele está a falar com o Paul, que no fundo é o irmão gêmeo do Eli, em que ele claramente está a tentar pôr todos os truques em cima da mesa e o Paul. Quer dizer, bem, aí à mesa eu já acho que é o Eli, mas antes, no fundo é na cena em que conhecemos o Paul, não sabemos bem quem é esta pessoa, mas pronto, em que ele vai ter com o Daniel e com os associados todos dele, e em que ele nota-se que ele percebe os truques que o Daniel iria usar e consegue sempre manter-se firme. Uhum, uhum. Portanto, o Daniel está sempre à coca para, para conseguir obter os melhores preços e pronto, e conseguir get his way, no fundo, de todas as formas. Pronto, que também se relaciona com outra questão que é pronto, esta vontade que ele tem nos filmes dele de introduzir personagens a meio que parece que he goes on a tangent de repente e abordamos uma linha narrativa diferente, mas tem sempre repercussões para a personagem principal. Pelo menos eu senti isso tanto quando no filme do There Will Be Blood, quando surge o irmão, o suposto irmão dele, como no Licorice Pizza com a personagem do Bradley Cooper, em que também estamos ali de repente imenso tempo numa coisa completamente distinta. Mas é interessante no caso do There Will Be Blood, como isso começa a revelar um lado diferente dele, e eu achei isso super interessante e também queria vos perguntar um bocadinho sobre isso, porque ali parece que há uma espécie de semblante de um lado emotivo que não tínhamos visto na personagem do Daniel, e que fica real. E que pela primeira vez vemos tipo, verdadeiramente chocado quando percebemos que quando ele revela que não é o irmão dele e a cara que ele faz é mesmo de como é que me enganaram desta forma. O que eu achei interessante porque é ali um live do passado dele e que parece esconder qualquer coisa sobre o porquê dele ser assim. Um, e que pronto, eu achei toda essa sequência super interessante. Quanto a um ponto só anterior, eu concordo plenamente contigo, convosco os dois, em que as duas personagens, o Daniel e o Eli, são no fundo a mesma coisa, só vendem coisas diferentes. Uma das coisas que gosto muito do filme é a ideia de que a religião e os negócios são espelhos uma da outra, quase só visões distorcidas do mesmo. E sim, o Daniel mente, ele não é honesto, só que eu sinto que na prática ele acaba a dar coisas mais concretas às pessoas em seu redor do que o Eli dá. Para o bem ou para o mal. Não estou a dizer que ele é aquele que ele tem intenções boas com isso, não, de forma nenhuma. Não estou a dizer quando. Ou seja, é tudo em seu belo prazer, em seu belo proveito, claro. Quando constrói aquelas casas para os workers estarem ali, é para ajudarem, é para, em prol da produtividade do trabalho, claro. Mas ele cria esses cursos à disposição deles para todos os efeitos. E para mim isso contribuiu para que isso fosse uma das coisas que ele não compreendesse no Eli e que o chateasse em relação ao Eli. O que é que o Eli está a vender quando é tão abstrato, quando não existe? Esta coisa deste plano magnífico é uma das primeiras impressões disso, que ele vem com desdém, mas mantém-se calado. É na igreja o Eli tirar o diabo ou o fantasma da Mrs. Hunter e a câmara acompanhá-lo para fora neste movimento que é clássico de PTA de traveling, que acompanha o movimento dos personagens e a câmara torna-se esse diabo e liberta-se para fora, não é? What is this? It's a big nothingness. E acho que isso faz parte da Mas irritação depois dele. o grande plano na cara Aham. do Daniel Plainview, acho que ainda é mais. Acho que é sugestivo também de que o fantasma é ele, de certa forma. Que eu acho que é isso Right. que ele está a sugerir com aquele corte. Ok, ok. Ah, that's interesting. Não tinha. Yeah. Nunca, Pelo menos é nunca o que eu tinha senti, reparado porque nisso. é, Sim, 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 de isso é certa forma, interessante. ele está ali, ele não está a sentir Aham, nada aham. daquilo, ele não percebe. É o que estás a dizer, mas. E que isso também
no contexto da igreja, não é? Alguém que não acredite e está ali só tipo, a olhar com desdém, como estás a dizer. De certa forma é um fantasma, e ele é um fantasma naquela terra, na forma como está literalmente a tirar os recursos da terra e a ficar com a maior parte das receitas de tudo, não é? Mas em relação à questão do que é revelado do lado emocional do Daniel a partir desse momento do encontro com o irmão, isso é interessante porque é claro que o filme trabalha para este lugar em que eu tenho de dizer que ele cria estas personagens que têm qualidades particulares, traços que são muito. Eu estou muito em inglês hoje, mas alluring, tipo, são muito atraentes, estás a ver? Em que, por exemplo, o Reynolds Woodcock do Phantom Thread, o There Will Be Blood, o Daniel Plainview, quando eu vejo essas personagens, há inerentemente algo em mim em que eu fico a olhar para eles e I kinda understand you. Like, I Eu acho que think you are estás. horrible. Eu acho que isso é o I think Daniel he's horrible. Day-Lewis. What? Sorry? Eu acho que isso é o efeito Daniel Day-Lewis. Se calhar é o efeito Daniel Day-Lewis. He's such a good actor, you empathize so much with him que, yeah, you're riding his wave. Mas para mim a questão é tipo, ou seja, mas o engraçado, eu refiro estes personagens porque ambas as personagens são personagens de grande ambição e particularmente depois têm as suas particularidades. Tipo, o Reynolds é muito perfeccionista, é um trabalho mais elegante, é diferente, Ele já é super alguém de different from the dirtiness of sucesso, ele oil. já é mais, já tem mais sucesso à partida, Já tem enquanto mais sucesso, mais estabelecido o, também. o Plainview é Yeah, diferente. yeah. Mas em ambos há essa ambição, não é? E é uma coisa, essa característica é uma coisa que eu respeito bué, sinto-me bué atraído por essa característica, pelo facto de quando ele diz que vai fazer uma coisa, acontece de forma elíptica, depois vezes a ação das palavras. I'm very attracted by this character who says he's going to do the work and he does it e envolve estas pessoas para realizar. It's almost like a director in a weird way, both no alfaiate, no caso do alfaiate aqui no caso do magnate do petróleo. Mas claro está que são qualidades que têm o reverso da medalha, que têm o seu defeito, que são as consequências colaterais disso, que é a raiva que ele impinge nas pessoas e que está ali escondida a brilhar. Durante grande parte do filme, aquela primeira metade que falei, ele contém-se, tu nunca vês a raiva dele. Ele parece benevolente, ele até parece simpático. Tu sabes que ali há uma coisa que não está certa, mas ele parece simpático. A coisa que começa a estar por torto, e esse é o argumento do filme, é que como é que uma pessoa tão sozinha como ele, guiada por estes objetivos pessoais, muito movido pelo dinheiro, por circunstâncias que provavelmente ele nasceu e viveu em circunstâncias em que tinha pouco e agora quer o tudo, como é que alguém como ele consegue sobreviver sem a ligação com o outro? A criação dessa empatia. E aí está a falha intrínseca à personagem, que é a falta disso, mas ao mesmo tempo ele negar-se a si mesmo o contacto humano. E não há nada mais evidente quando ele confessa ao irmão dele que toca nesse nervo, que é I hate most people. Ele habituou-se a esse sentimento de desbarrar as outras pessoas para conseguir o que quer, para guiar-se meramente por esse objetivo. Quando a criança entra na vida dele, essa é a primeira falha. Porque a criança, ele realmente ganha, ele pode não querer admitir, mas ele cria um vínculo com aquela criança. É filho dele. Mesmo que ele queira dizer o contrário, mesmo que ele queira play, não é? Para meter-se debaixo de performance de tu és só uma cara bonita. Nós sabemos que debaixo disso tudo há real sentimento. Mas ele não quer admitir para si mesmo. Isso é o que dói. Because he cries when he goes to church and says I abandoned my child, I abandoned my son. Tu vês realmente ele ali a desfazer-se, tipo, a psique dele a deteriorar-se para dizer a E verdade. porque apesar de não perceberes aí, depois entendes que ele de facto não fez isso porque ele pô-lo numa escola para surdos. Apesar de, pronto, tê-lo posto efetivamente pô-lo no comboio e saiu. Mas tu depois percebes que ele, pronto, não o mandou simplesmente a qualquer sítio. Tem a ver pronto, com a surdez que o miúdo depois desenvolve. É mais o timing, é tipo a forma como ele tira o filho da vida dele e depois quando volta a reintroduzir é os momentos em que o irmão regressa e depois quando o irmão morre. Ou seja, eu acho que ele tem realmente uma ligação ao filho e não é falso de todo, não é? Ele tem uma ligação, claramente, porque não é passas tanto tempo com uma criança, também vais desenvolver. Mas acho que a forma como é estruturado é bastante sugestivo da ideia de ele passar a ideia de family man. Ele tem o filho agora está surdo e é um bocado um burden. Chega o irmão dele e desenvolve uma ligação ao irmão, uma ligação de negócios também. E é quase como, agora como tenho aqui o meu irmão, que ele também passa esta ideia de sou a family man, somos a family, temos aqui família, agora posso desligar-me do meu filho e mandá-lo para a escola, porque ele já não é tão importante nesse sentido de negócios. Enquanto depois, quando ele mata o irmão,
é quando o filho volta a aparecer, ou seja, volta a haver a necessidade da imagem que ele criou em relação a family business. Por isso é que acho que é interessante a forma como é estruturado no argumento o ir e o voltar do filho. Mas pronto, mas o filho, né, precisava de ajuda, de facto, né, e tinha que Sim, aprender. exato. Sim, sim. Simplesmente não abandona. Mas aí está a questão, não é? Há essa complexidade do homem em que, por um lado, ele pode não querer mentir, mas ele tem este vínculo a estas pessoas. Ele cria um vínculo ao filho, cria um vínculo ao irmão, porque ele quer abrir-se. Mas ele não se deixa a si mesmo abrir. Mas por outro lado, há sempre essa façada do manter, ou seja, o homem de negócios ele quer manter essa façada, essa imagem a continuar, não é? Por isso é que cada vez se apresenta com o irmão, com o filho, são as caras bonitas, são aqui está a minha família, não é? Podem confiar em mim. Não, e também só refletir nisso, porque de facto, tematicamente é uma questão que surge muitas vezes, a questão da família. De facto, parece que há ali um trauma qualquer, especialmente também na vontade com que ele tem de vender sempre aquilo como um family business. Portanto, parece que há ali qualquer coisa não resolvida no passado dele que agora parece que tem de ser posta como um contrapeso. Isto agora sim é um family business, ou isto agora sim é uma coisa que eu me posso orgulhar em termos familiares. E portanto, sugere sempre que há qualquer coisa no passado dele, eventualmente com o miúdo. Talvez por isso ele tenha facilidade em relacionar-se com o suposto irmão, porque tem a mesma mãe e eventualmente isso cria uma ligação qualquer com o E no passado limite dele. sabemos que não tinha uma boa relação com o pai, portanto, Sim, sim. pode vir aí o facto de ele próprio não ser um bom pai. Para além de que ele revolta-se bastante cada vez que sugerem que ele não está a fazer aquilo pela família. Portanto, Exatamente, por muito exatamente. que ele tenha as suas ambições, aquilo toca-lhe na mesma. Strikes a nerve de uma forma que deixa algo a sugerir, apesar de tudo, que parece ser exagerada e portanto que sugere que há ali qualquer coisa. Sim, eu acho que há uma imagem no fim do filme, que é quando ele está a gritar You're a bastard from a basket, que ele está a fazer essa coisa toda, em que depois corta para uma imagem dele com o filho e com a Mary, quando ainda eram bué pequeninos, quando eram putos, e eles estavam a brincar com ele, e o Plainview estava também, aquela brincadeira com filhos, com crianças, estás a empurrá-los, eles estão a vir contigo, há um abracinho, mas depois ele levanta-se e começa a caminhar, e os filhos vão com ele, saem de campo, saem da imagem, e ele fica sozinho com o Plainview, fica sozinho com o poço do petróleo, em que está aquilo pumping out. Eu acho que isso essencialmente, visualmente é o problema dele, que é, por um lado, há qualquer coisa ali, uma relação que ele tem com as pessoas próximas dele, especialmente o filho, mesmo a Mary, hum, mas que o negócio dele e a visão dele da riqueza toma posse dele completamente e está acima de tudo. Mesmo a imagem quando o filho volta, que é um plano super distante, em que vejo o filho, está ele a falar com o filho, e está um carro também, mas a coisa que está em primeiro plano é a pipeline que estão a desconstruir. Ou seja, está sempre a sugerir que o que está first na mente dele Yeah, é yeah. o negócio. Isso é um plano muito interessante porque ele é um plano super. It's a very. It's an extreme long shot, it's an extreme wide shot. Portanto, é um plano geral enorme para tu veres uma ação que é super íntima. O que não é comum. E é muito interessante por isso mesmo. Eu estou a ver o plano e estou a pensar: wow, why did you choose to do this way? Porque escolheste usar esta escala de plano para filmar uma ação que é uma reunião, é um abraço de um pai e filho, ajoelha-se e estamos a ver isto super distante. E eu adoro estes planos porque são planos em que entre esta espécie de dissonância com a realidade em que estamos a ouvir vozes muito perto, quando na verdade isso não seria o real. Portanto, acho que isso é muito interessante, brincar com esses elementos audiovisuais. E depois ele mantém o plano a continuar. Eu adoro os longos planos dele, tipo, a seguir a ação e de acordo com o movimento das personagens. Deixa-se muito levar pelo. Abre-se à emoção das personagens assim. Mas sim, acho que é um filme muito interessante nesse sentido. Acho que a ideia fulcral do filme, o que faz o filme ganhar a sua identidade e ser super poderoso é mesmo esta ideia de um homem sozinho, com a sua ambição, com o seu objetivo pessoal, de conquistar esta montanha enorme, este behemoth do sonho capitalista, digamos assim, e a torta e direito tentar desamarrar-se das cordas emocionais de família, ao mesmo tempo que está a tentar vender uma ideia de família. Acho que isso é super interessante. E acontece muito tardiamente no filme. Tipo, digamos que o inciting incident é o Paul aparecer, né, no headquarters dele e sugerir é aqui que tens de fazer trabalho, e ele vai, reúne recursos. O midpoint é quando o filho dele perde a audição, e portanto aí nós temos
a destruição da identidade que era a cara bonita dele e como é que eu posso. Porque essencialmente este tipo não se confessa a ninguém. Não é? Ele mantém-se na persona que é o vendedor durante muito tempo. A única pessoa que ele fala é esta criancinha com quem anda com ele e que percebe os tiques e os truques do negócio. Não é? É ele que descobre o pequeno poço de petróleo quando estão ali a investigar a casa da família Sunday, não é? Tipo, sobre a imagem de serem caçadores de coelho, não é? De perdizes. Portanto, é super interessante, não é? Não é um adulto, não é um outro adulto como ele, é uma criancinha que sabe estes truques com o qual ele discute estas coisas. E uma vez que ele perde a audição, ele começa a passar-se. Estás a ver? Ele começa. Uma vez que esta criança, que é tudo para ele, perde a audição, ele começa. É como se o diário dele, é como se aquela criança fosse o diário dele e o diário começasse a queimar, não é? Então ele não tem possibilidade de começar a sufocar-se. De tal forma, depois desse incidente, ele sempre foi tão contido com o Eli Sunday, quando o Eli Sunday reaparece. Ele chega-se ao pé dele e começa a chafurdá-lo na lama, começa realmente a haver uma agressão física. E aí é onde nós vemos o mais delicioso da agressão do Daniel, porque é tipo, come on, you little runt, on the man. I really like those guttural expressions that he has. It's very cool. Now, be there. Yes. So great. Anywho, depois o Paul Dano a guinchar like so great, amazing. I love that over the topness. Mas sim, e depois daí tens o inserir do irmão da história que vai tocar nesse senhor porque aparece mesmo como um substituto que vai restabelecer, vai tentar sarar essa ferida do miúdo, que depois ele decide, ok, you're too much to handle, you're going away. Por um lado, continua a haver esse papel do pai, não é? Ele dá-lhe um professor, vai para uma escola de mudos. O irmão se forma interessante, não é? Porque traz toda essa baggage do passado dele, pelo menos a ilusão, o que é que foi a mãe, o que é que foi a vida dos dois. It's heartbreaking quando ele descobre a verdade sem nada ser dito, não é? Ele pergunta, sabes, do you know the peach tree? Na Peach Não é? Tree. Tipo, há essa Take them to palavra-chave. something. Ele faz uma piada qualquer sobre levar Sim, as sim. raparigas a uma dance qualquer. Sim. Exato. Pronto. Que ele estava à espera que se risse, não se riu, tipo, e aí ele começa a entender, e depois há essa progressão de cena para cena em que tu vês a cara dele alterar-se e ele acaba por matar o irmão. Mas sim, isso é muito interessante e tu sentes-te mal por ele, por esta personagem que sabes muito pouco, mas sabes o suficiente para saber que o core, a crença nuclear dela é eu estou sozinho, eu preciso me manter sozinho para ser forte. E no fundo, se me abrir alguém, esse vai ser tipo the worst of me. And he does open. E depois isso é o terror, porque ele acaba por se magoar a si mesmo, né? E depois ele fecha-se em copas outra vez. Portanto, isso é muito interessante. E no fim ele tem o que ele quer, que é a grande casa, mas é uma casa vazia. Ele nem sequer consegue estar nessa casa. Ele compra esta casa para depois a destruir, não é? Está tudo desarrumado, pratica tiro no meio do corredor, ele dorme no chão, porque esse é o hábito dele. Ele não é uma pessoa habituada a dormir numa cama confortável, ele dorme no chão do bowling, não é? Porque está habituado a dormir em tendas e Mas whatnot. sim, So it's very já quando interesting. está a fazer o trabalho do óleo, ele várias vezes é acordado e está no chão, ou Exato, sei sim, lá, não sim. dorme nem camas. E há sempre o revisitar do trauma de alguém sobre a alçada dele, alguém da família industrial dele, alguém da equipa morrer, não é? Há um outro homem que morre de forma muito semelhante ao filho dele. E ele é acordado à meia-da-noite pelo Kieran Hines, o right-hand man dele, a dizer que another man has died. So I think that really is an interesting tidbit there. So yeah, o filme tem uma estrutura muito interessante, não é? Com o midpoint sendo esta explosão do poço que começa a brotar fogo debaixo da terra e tem uma dimensão bíblica. Ele filma o filme com estes planos gerais sobre esta lente anamórfica que dá esta qualidade épica ao filme. E depois o elemento do fogo tem algo de bastante primordial no filme, não é? É um elemento de terror, de infernal, acho eu, há uma prolongação em tempo real do desenvolver dessa tragédia, como o fogo continua da noite para o dia e todos os homens estão a observar aquilo a continuar e a música do Greenwood simplesmente writes the scene. I think it's very interesting, criando essa ideia de mal que está ali por baixo da terra e contamina todos os homens. I think that's very interesting. Sim. Essas cenas do fogo lembraram-me imenso daquelas cenas do Days of Heaven, quando eles estão a queimar a plantação por causa Sim, daquelas that's very, pragas. a praga, yeah. No geral, É uma praga, yeah. a nível de imagem, os filmes são parecidos, ou têm inspirações, parece. Mas virando aqui para o Licorice Pizza, what do you guys think about Licorice Pizza? E foi o primeiro filme do Miguel, né? Por acaso íamos ver Não, a em primeira conjunto, vez. mas depois não deu.
Foi o primeiro filme Estivemos de demasiado entretidos a matar-nos um ao outro, portanto, não deu para Licorice Pizza. Não, mas foi a primeira vez que vi o filme, não foi o meu primeiro filme. Desculpa, Primeiro filme de sempre. Yeah. Nunca vi not mais the right filmes. words. Primeiro filme de sempre. I'm drunk actually, so yeah, não. Primeira vez a ver o Licorice Pizza, exactly. Epá, a questão é, eu gostei do filme, Aham. mas tendo vindo do There Will Be Blood e da tipo, sei lá, do estudo completo desta personagem, dos cenários, de toda a ambiência que é o filme, e sabendo também que o PTA já fez outros filmes parecidos com o Licorice Pizza antes do There Will Be Blood, portanto eu sinto que é um bocadinho um regressar a este formato de temas mais ligeiros e Sim. comédia. Para mim fez mais impacto simplesmente o There Will Be Blood porque foi uma maior. Pronto, no geral é na filmografia dele, mas também para mim foi uma decisão maior face àquilo que eu já tinha visto dele. E portanto o Licorice Pizza foi mais um filme tematicamente dentro daquilo que eu já conhecia. E portanto, simplesmente eu gostei imenso, tipo, eu ri-me bastante com o filme, mas pá, gostei mais da experiência de ver o There Will Be Blood. Mas não diriam que ele tem mais filmes, em termos temáticos, ou de abordagem, vá, mais semelhantes ao There Will Be Blood do que ao Licorice Pizza? Acho que tem o da Master. O E, The Vamos Master, eu comparar. diria, depende do que estamos a definir aqui como Sim. abordagem, não é? Mas para mim, o The Master, mesmo o Phantom Thread, mesmo pronto, o There Will Be Blood e o Magnolia e o Boogie Nights, pelo seu expansividade em termos de. Especialmente, o Phantom Thread um bocadinho menos, na verdade, mas em termos de serem filmes mais expansivos, não sei, eu ponho esses mais juntos do que propriamente com o Licorice Pizza e o Punch Drunk Love, pelo menos. Acho que esses dois são mais juntos do Sim, é que o verdade, Licorice concordo. Pizza e o Boogie Nights, por exemplo. Apesar de serem filmes dos anos 70. Mas não sei. O Porque eu próprio, o acho próprio que. Boogie Nights tem imensas personagens e várias Sim, linhas. porque é sempre é quase um ensemble cast. Sobretudo no caso do Boogie Nights, por exemplo. Há muitas Sim, caras tem conhecidas. semelhanças, eu percebo, mas estou Mas mais a dizer no sentido que não é. Não sinto tanto uma cisão. A mim, quando eu disse isso, foi mais na perspectiva de género de filme, sei lá, na leveza dos temas, no facto de serem comédias ou mais baseado na comédia. Eu percebo que em todos eles haja coisas que depois overlapam uns com os outros, portanto é difícil também dizer cisão de forma Yeah, objetiva e claro. direta. Mas pelo menos faço aquilo que eu já conhecia antes do There Will Be Blood e depois. Não sei, simplesmente para mim o Magnolia tem muitos momentos dramáticos, mas só o facto de termos que sempre a rodar de personagens faz o filme mais leve e mais sei lá, mais Sim, sim, estruturalmente tem algumas semelhanças. Por ser mais episódico, em certa pois, exato. medida. Sim, sim. Sim, E concordo com portanto isso. eu aí relacionei mais com o Punch Drunk Love e o Boogie Nights e pus esses filmes mais ou menos dentro de um saco assim meio vago, mas pronto. E depois separava um bocadinho o There Will Be Blood e o The Master. E o Phantom Thread, se calhar, também põe aí. sim, Lá é um está, bocado isto são diferente. tudo categorias vagas, Yeah, Sim, é mas, difícil mas de isto dar para dizer, exatamente. isto para dizer que como eu não tinha visto ainda o Licorice, pronto, consegui mais facilmente pôr ali neste saco. Pronto, mas isto tudo é tudo uma forma só vaga de dizer que um teve mais impacto que o outro, pronto, mas eu gostei na mesma, achei o filme bastante engraçado e gostei da história também. Acho que é interessante a forma como estamos aqui, no fundo, a falar de uma história de amor entre duas personagens com uma diferença de idades. E, na verdade, isso não às vezes não é um tema muito explorado quando estamos a falar de filmes românticos, mas achei interessante. No fundo, todos os back and forths que eles têm um com o outro e a forma como eles vão sendo postos à prova. Ah, Lá está, não esperava nada menos tipo, de um filme dele que fosse tudo bastante bem encaixado. Ahm, mas não sei o que é que vocês acharam, porque vocês também já viram pela quarta vez os dois, Acho que portanto. sim, essa questão da diferença de idades é das coisas mais interessantes porque primeiro desafia-te, né? Está-te a pôr numa uma coisa que é pouco usual e que para certas pessoas pode ser quase um corte moral, que é tipo, eu não quero ver um romance entre estas pessoas. Ainda é um Sim, há a fator questão da extra, não é? legalidade. Sim. Pois, neste caso é Nem Sim, of só a mais. course. moral é legal também. Sim. Mas chegou a 15 com 25, claro que já é uma questão moral e legal
que é muito mais. Está muito mais consciente entre toda a gente quando está a ver este filme. Só que eu acho que o filme nunca tipo, consegue existir bem naquela linha entre o aceitável, de não haver assim muitos momentos super desconfortáveis. Ou que... Também a questão de ser um Sim, não. rapaz com uma rapariga. Se fosse invertê-los, acho que ficava muito mais Sim, desconfortável, sim, sem sim, dúvida sim, alguma. sim, sim. Hum, mas pronto. E também, e depois há a questão temática que é Gary Valentine é um puto de 15 anos, mas que é tratado como adulto. A Lana é uma mulher de 25 anos, mas que é tratada como criança por muita gente. É infantilizada mais. E pronto, é isso que os une e é isso que torna aquela união tão forte. E é por isso que os episódios têm quase sempre esta lógica. Especialmente há episódios em que tu percebes que eles agora estão separados ou que se chatearam no outro anteriormente, mas que a progressão vai levar a que eles se voltem a unir de certa forma, ou que eles vão sempre ao encontro um do outro e não conseguem ficar separados. Pronto, acho que é sempre uma dinâmica interessante de ver como é que eles se unem e se separam em certos momentos. Mas é interessante, mas também estávamos a falar destas coisas da questão moral, mas também é interessante como é que o filme também não navega bem essa linha, porque nós nunca, quer dizer, pelo menos eu não senti que o filme te força essa perspectiva da legalidade. Eu, pelo Uhum. menos, Não. eu senti mais a questão moral, tipo, deles serem pessoas diferentes, Isso do que nos anos 70 também propriamente. ajuda um bocadinho. Sim, também é verdade, mas no geral eu acho que isso é bem trabalhado também, obviamente, tipo, do ponto de vista do argumento, tipo, não te focas nisso, nem é uma coisa que levanta propriamente questões quando estás a ver, tipo, será que realmente isto é legal ou não? O filme não se foca. Estamos aqui a usar a palavra legalidade. O filme não se foca na legalidade, mas também o filme discute a questão, não é? Logo no início, quando os dois se conhecem, tipo, manter a distância, principalmente vindo dela, mas sobretudo porque ela vem deste lugar e isso é o que torna o filme interessante, em que é uma relação, como tu descreveste, Léo, em que ela tem 25 anos, mas no fundo é sempre inferiorizada pela família. Não tem ainda o trabalho que deseja, salta de emprego em emprego, não há nada estável, não encontrou sucesso, quer ser atriz, pelo menos isso é o desejo mais forte que vi a partir dela, que tem alguma consistência durante o filme, que ela vai a uma audição, etc. Encontra-se com esta espécie de reinterpretação do William Holden, através do Sean. Sean Penn. In the jungle, that's where I feel most myself. But don't make me talk about Kuala Lumpur. Just These ridiculous. lines? Is these Are these lines? lines or is this real? You are such a delicate creature. Just ridiculous. I was laughing my ass off in the cinema. Absolutely. But anywho. E depois o Gary, por seu lado, é a figura mais forte, ao passo que ele é o gajo que tem 15 anos, né? É mais novo, e portanto ele tem esse charme em relação a si mesmo. Tipo, as personagens masculinas do PTA têm sempre alguma coisa que te atraem, que, my god, I wish I had a little bit more of his ambition, or, confidence, whatever, in this type of situation or something. Porque a personagem dele é muito interessante, é bué atraente, é bué cativante e crias uma empatia com a vontade dele. E mesmo quando ela impõe barreiras relativas à idade dela, como é que vais pagar, como é que vais fazer isto, como é que vais fazer aquilo, como é que te vais te afirmar como um adulto, ele salta sempre por cima através do poder da palavra. E da piada, acho eu. Isso é o que é interessante vê-lo superar essas barreiras até ao primeiro date dos dois no Tale of the Cock. So that's interesting. E depois o próprio comportamento do filme, em termos estruturais, é interessante porque vai alimentando essa dinâmica de ele é o businessman que está sempre à procura não só de ser ator, mas também de ganhar o próximo grande negócio, né? What's the next big trend? Qual é a próxima grande moda com os colchões de água e depois os pinball machines? E entre esses altos e baixos eles separam-se porque ela acaba por ter desejos maiores, quer ser maior que ele, não é? Porque ela é sempre a subordinada, digamos assim, da help, a assistente, a que fica de biquíni quando ele está a vender da big deal, não é? Quando ele está a fazer the big speech to the guys entering his store. E depois ela tem sonhos melhores, ela diverge, quer ser atriz, queria tentar criar os seus próprios laços com o Sean Penn, então depois com o político local, até que isso se desfaz e eles se encontram outra vez. E é um bocado infeliz por causa disso, mas ao mesmo tempo é inegável que tem o seu charme eles precisarem tanto um do outro e suportarem-se um ao outro. Portanto, there are those conflicting feelings, I wish she was a bit more confident of herself, independent, found his way, but she always needs what is interesting, she always needs this 15-year-old guy to feel satisfied or accomplished. So, it's a difficult thing. O filme, no fundo, está a querer dizer que a idade é só um bocado um número aleatório. Ele podia ter facilmente 18 anos e ela também, na verdade. E toda a ideia dela ser a guardiã dele, por exemplo, quando eles viajam de avião, também é um bocado estapafúrdia, porque quer dizer, no fundo,
ela tendo a maturidade que tem, não está ali a fazer nada e também está a revelar um bocadinho que estas questões às vezes de guardiã com estas idades é um bocadinho irrelevante, não é? Porque ele no fundo podia estar aí sozinho. Ele se calhar tem até naquela altura do filme mais maturidade que ela. As pessoas podem facilmente ser completamente imaturas com 25 anos, 30 anos. Também é interessante a natureza do trabalho do próprio do Gary e da mãe, é que a PR company dele, que de facto pertence à mãe, representa estas outras empresas, né? Este restaurante japonês, etc. Depois, por extensão, aproveita e representa ao filho. Mas ele faz, nas palavras dele, do Gary, como se tudo tivesse direcionado para ele, é como se ele fosse o centro dessa narrativa. Eu tenho uma PR company que me representa first and foremost, and then we Isso have também this other faz parte da businesses. confiança dele, não é? Da Exato, forma dele exato. falar e se Mas vender. é bem interessante essa flexibilidade no discurso dele. Ele é muito bom com, outra vez, uma personagem que é muito. Este personagem tipo do Paul Thomas Anderson, que é o showman, the showmanship, o tipo de espetáculo, né? E tens essa natureza de o espetáculo de televisão, ou a personagem que é vendedora de alguma coisa, também noutras instâncias, como o TJ Mackey do Magnolia, ou o There Will Be Blood, ou o Kiko Garris. E eu aprecio muito essas personagens que são kind of showmans of some kind. Sim, ou tipo bigger Than Life, tipo o próprio Master do Philip Seymour Hoffman. Sim, sim, É, também, é também. este tipo de pessoa, não? It's a salesman. It's a salesman. Ou o Mark Wahlberg, quer dizer, que é literalmente um pornstar, tipo, são estas pessoas de bigger than life, tipo, personagens tipo completamente gigantes, tipo, e de egos também. Sobretudo Mas o isso. interessante é que este restaurante japonês, o dono do restaurante japonês também parece ter uma relação com as suas mulheres que é um bocado de dependência. Ele parece que precisa delas para validar o restaurante. Eu não sei como é que aquilo funciona, mas fico sempre com a impressão que ele é o codependente de alguma forma. Apesar de ele despachou uma mulher e encontrou outra. Mas precisa ser uma mulher japonesa. Portanto, eu fico sempre. What is happening there? It's kind Sim, of é uma strange. questão de Parece que o imagem Kiko está-nos a também, sugerir algo. parece. Até porque depois eles na promo dizem que os trabalhadores lá vão ser todos japoneses, ou lá o que é, mas depois tu vês que a Uhum. rapariga que está lá não é japonesa, tipo a amiga Yeah, da yeah, yeah. Alana. Claramente é só uma questão de vender uma imagem de autenticidade que não é real. Alguma cena no filme que vos salta à vista? Eu Em acho termos que de cena a that you cena do like? início é, que é incrível, já falámos um bocadinho, mas é extremamente importante para também percebermos o que é que pode unir, ou o que é que pode fazer com que a Alana vá realmente Tenho jantar, interesse. tenha Yeah, interesse nele e exatamente. vá ter com ele no dia a seguir. Eu acho que, especialmente a forma como ele fala com ela, a confiança com que ele tem, e sempre naquela linha do respeito, em que ele nunca cruza aquela barreira de ser só um puto estúpido que. E nunca é físico de uma forma porca, a não ser uma certa instância em que estão os dois na waterbed, não é? E quase que lhe toca, mas não toca, não vai lá. Portanto, claramente, e naturalmente ele tem esse desejo, mas nunca o vejo assim, ele mantém-se sempre numa linha de maturidade e é mais através do poder da palavra, acho eu, e da Sim, confiança e que na cena ele inicial, emana. até nessa medida, a cena inicial também é importante, porque literalmente a forma como acaba, que é também um bocado quase cómica, é um bocado cómica, só a forma como ela passa pelo fotógrafo e ele literalmente dá-lhe uma chapada no rabo, tipo, a assediá-la. Oh, yeah. Acho que é bastante. Tipo, pode parecer que é só um apontamento cómico estúpido, mas não é só. É só para mostrar como o adulto que se devia comportar como adulto, que devia ser a pessoa que não é um puto, é que se comporta com menos respeito e com menos maturidade que o puto que estava a tentar, não é? Estava flirting com ela. Yeah, it's Essa almost diferença like é que é interessante. é bom que apontes isso porque yeah, isso é muito efetivo e não tinha pensado tanto nisso, mas é verdade, é muito verdade. Isso enquadra de uma forma excelente as ações do Gary, porque nesse sentido ele é um cavalheiro, na way. Na forma como fala, na forma como se É, apresenta, eu you também acho. know, Valentine, oh yeah, I'm Valentine, you know, mantém-se sempre nesse registro de simpatia. E quando eles vão no date, por causa disso, ela acaba eventualmente a render nas barreiras e a confessar-se com aquele sorriso muito cândido que I'm gonna get to 30, I'm gonna still be working, but you're gonna get somewhere, Gary. E, tipo, é aí que tu vês os laços pronto, da relação a começarem-se a despontar, né, desse trabalho conjunto. Uma coisa poderão ser depois as piadas mais porcas, mas pathetic is like they are done in Sim, such a way a that questão it é, kind of tipo, ele não deixa de ser um they are puto de funny. 15 anos, né? Não deixa de Sim, ser um puto de exatamente. 15 anos. E isso é importante que ele seja porque é o que torna o conflito entre os dois interessante, né? Quando ela está sentada Pois, pois, eh, claro.
no chão a olhar para eles estão a fazer aquelas cenas porcas com o gargalo da Exato, exato, gasolina e ela está exato, tipo, exato, "Foda, exato, porque é exato. que eu estou com estes putos?" Yeah, 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 Mas yeah, yeah, pronto, é esse tipo de coisas, este tipo de contradições, que nem são contradições, mas pronto, ele é um cavalheiro, mas ao mesmo tempo não deixa de ser um puto de 15 anos, não é? Sim, Que está interessado sim. numa rapariga, não é? Yeah, 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 O yeah. próprio conflito é dela, não é? É dela com o facto de ela ser assim também, não é? Sim, Eu também não tenho conseguir. 25 anos, mas também não tenho estas coisas todas na minha vida a acontecer, portanto, se eu sou assim, ele se calhar também é. Eu acho que isso lá também é interessante. É porque o conflito nunca é só exterior, é sempre o que é que a própria pessoa está a pensar ou porque é que ela está a passar por aquilo. O episódio em que eu tenho menos interesse, devo dizer, é o episódio do Bradley Cooper. Eu gosto desse episódio. Como o John Waters, ou como é que ele se chama? John Peters? John Peters, yeah, John Sim. Peters. I mean, sim, é funny, mas tipo, passado um bocado, fica-se um bocado desinteressado da personagem dele. Percebo a função, rio-me com ele, from time to time, mas não fica assim. Pá, Mas é que ele só de surge repente o tipo que em nos duas cenas. Ele nem está assim Não- tanto, yeah. é um filme que é em larga medida com caras mais ou menos. São caras desconhecidas. Tipo, eu sei que é o Cooper Hoffman por associação ao pai, eu descobri Alan Aham com este filme, desconhecia. Outros atores conheço, mas são atores que não têm grandes nomes. Tens aquela atriz que vem do Always Sunny em Philadelphia, também é casada com o Charlie Day. The Waitress. The Waitress, tipo, esses dois atores vêm dessa série. Tens o próprio ator que é o que faz do dono do restaurante do japonês que eu já vi em muitos outros filmes. Sitcoms também, yeah. Maya Rudolph, of course, etc e tal, mas depois aparece ali o Bradley Cooper e fico sempre um bocado, what? Não sei, fico tipo a known face, assim, parece que me quebra a realidade um bocado, que era tão down to earth, Sim, like sim. little, Mas little isso. world, e de repente fez esta cara famosa e fico um bocado, parece que foi aqui uma coisa só para, pronto, não sei, para dar aqui alguma visibilidade ao filme, e é uma coisa perfeitamente subjetiva, mas pronto, não fiquei assim Yeah. a Pode-se dizer mover. o mesmo do Sean Penn, na verdade, né? Porque Pois, faz ele Mas o também. Sean. e o Yeah, Tom I like Waits. Sean Penn, though. Tom Yeah, Waits. but I don't know. I like Não gostas do Bradley Cooper? Qual é o teu problema com o É, Bradley Cooper agora? talvez Causa seja me isso, talvez este. seja isso, não sei. É porque ele está Não, de não, é peruca e que tu. tem uma coisa contra perucas, exatamente. Acho Não, que a gosto questão é mais que do. a cena, o Sean Penn para mim, eu não vejo o Sean Penn muitas vezes já. É quase como se estivesse fora do mapa. E o Tom Waits também, já não vejo muitas vezes. Eu fazia mais É filmes dos anos verdade, é 90. verdade. Yeah. Portanto, quando eles aparecem é tipo uma raridade. O Bradley Cooper não é uma raridade, não é? Tipo, portanto, é que eu fico. E já para não falar que ele foi funnier to me de uma forma imprevisível. Tipo, o John Peters já sabia que ele ia ser mais ou menos drogado, tipo, um produtor hippie dos anos 70. William Holden, eu nem sequer sabia que ele era assim tão alcoólico quanto isso. Portanto, quando aparece essa parte dessa personagem que é adaptada dessa pessoa verdadeira, ele vem com aquele discurso que é um discurso feito do nada, que basicamente são movie lines, filmes que ele fez, que nada tem a ver com a realidade da situação, é super funny, tudo também, porque é unpredictable. E o Tom Waits, tipo, I love Tom Waits, just appearing there and doing his shtick. Portanto, é diferente, não sei. Mas claro, epá, eu também me rio quando o Bradley Cooper aparece e começa, you know, a intimidar o Gary, mas é mais, I don't know. Eu achei. Pronto, achei piada, por exemplo, está bem escrito e, portanto, acho que qualquer ator. Não destrói Ou o seja, filme, ou não é seja. um erro, não estou a dizer isso, pronto. Sim, sim, mas eu também eu percebi isso que estás a dizer, porque de repente ver ali uma cara famosa que não estás à espera tira-te um bocadinho do filme, mas pronto, como está bem escrito e tem piada, eu também não liguei muito. Mas sim, face ao resto e ao facto também os próprios atores serem desconhecidos, os principais, sim, causa ali uma impressão quando ele surge. Eu não sinto isso, mas compreendo, compreendo. Faz sentido, da forma como descrevem. Acho que é só porque, não sei, não vejo o Bradley Cooper dessa forma tão super estrela. Para mim ele Sim, parece que encaixa bem ali. Não... E até a personagem que ele é, que está, né, é suposto causar esse desconforto nas personagens, né, de ser este gajo estranho. Por isso, a yeah. estranheza dele, para mim, faz sentido. Encaixam. Isto falando, porque é um filme tão episódico, uma das perguntas naturais é qual é o vosso episódio favorito, ou what's your least favorite, or the one that you think this. Mas, yeah, eu adoro a cena em que a Lana é convidada, tipo, àquele jantar com o Benny Safdie, que é lá
porque o Não, sim. Presidente da Câmara com o amante dele, tipo, acho que é filmado de uma forma excelente, usando o espelho como motivo, como dispositivo para vermos a presença dela. Mas quem toma o ponto de vista subjetivo da cena não é nenhuma das personagens que conhecemos, o Presidente Ben Safdie, o Presidente Ben, ou ela, a Lana, é o amante, é o namorado, está ali, tipo, e tu vês a dor dele no momento que é silenciosa, até ele pela primeira vez dizer, depois de aquela fachada de senta-te, por favor, esta é a Lana, ela tenta trabalhar comigo, fantástica. O que é que vais fazer? Estás a arrastar esta rapariga? Tipo, I really love that scene. E depois reflete o facto de que estes dois são um casal que não se está a compreender e ela tem a agir sobre o casal que ela é com este tipo que é o Gary, né? They are a couple, they are a two unit of two working together at their stuff, making life in Hollywood and such. So acho que é bem fixe. Tipo, o cinema usa frequentemente em termos pronto, da sua história este dispositivo que é constante, que é achar estas personagens que são um espelho da nossa situação, de forma que a personagem protagonista principal consiga ver por meio de outros o que é que falta na vida dela, o que é que lhe falhou. Portanto, é interessante como isso é um dispositivo recorrente. Nada mais recorrente do que uma personagem espelho uma situação espelho. Tipo em curtas, em filmes, ever, you're always using that. É super interessante como estas coisas se repetem. Mas isso é a vida, não é? Bread and butter. É o It's que life, acontece aos outros que te acontece a ti, Exatamente, não é? exatamente. Porque ninguém é especial, não é? Todas as coisas se repetem a toda a gente. Estamos a contar as mesmas histórias desde sempre, não é? É uma das coisas fortes no filme, como temos estado a falar, é essa questão que os adultos. Pronto, e a Alana surge como esta pessoa entre a vida adulta e entre ainda, pronto, o mundo mais juvenil dos putos, em como os adultos não estão mais resolvidos do que ela, nem do que o Gary propriamente. Estão todos também com as vidas, quer seja o Benny Safdie com a sua relação que não pode assumir porque é político, quer seja pronto, tantos outros, o John Peters, mais uma vez, é um adulto, mas a forma como ele age, um puto tipo, que foi libertado Yeah. na selva, parece um maluco. E pronto, e tantos outros, mesmo o dono do restaurante com as suas mulheres japonesas, um dia a outro. Ou seja, os adultos neste filme são todos também tão incompletos, tão juvenis e imaturos que não é, cria este universo de uma estupidez geral e que por isso é que a Alana fica tipo, onde é que eu pertenço? Sim, Onde é sim, que eu sim. posso, Yeah. como é que eu posso ser adulta neste mundo? Acho que isso é interessante. E mesmo o Cooper Hoffman então surgir como este puto, mas que tem mais, tem mais de adulto do que os próprios adultos, mesmo que seja um bocado uma façada, em certa medida, é interessante e é atrativo. Alluring, como o Tomás disse. Yeah, exactly. Mas o interessante é que o Cooper Hoffman e a Alan Haim conheceram-se muito nesse espírito, estás a ver, em que o Cooper Hoffman estava numa. Isso é uma Hoffman, que é o produção da filho do Master. Philip Seymour Hoffman, É, só é que o acrescentar. exatamente, é o filho do Philip Seymour Hoffman Claramente, talento é genético. e Chill. basicamente o PT é uma Ex-colaborador. espécie de. O PT é uma espécie, se não mesmo, Godfather do Cooper Hoffman, e ele já esteve presente, o filho, o Cooper, tipo numa sala de montagem, a ver o Paul montar um dos filmes dele, e é nesse contexto que. Acho que foi para um music video ou something. Eu vi isto nos pioneiros há muito tempo e a Alana surge lá e ele também, exatamente, ele está a fazer, ele também já dirigiu music videos para as Haim, que são a banda das três, das irmãs. E portanto, ela aparece lá, acho que o Peter não estava in the room, she sees this kid, and the kid, é o Cooper, não é o Gary, é o Cooper, convidas a ir lá fora e ele sabe os restaurantes todos e vai lá dentro e o discurso, o diálogo é muito nesse género. Isto era a Alana a contar a história. He was saying things like, "Do you know Mikado? I can take you to Mikado. What are you talking about, kid?" So, é fixe como tipo, the story É o repeats filho do itself. Philip Seymour Hoffman, obviamente. Yeah, of course. Of course he Quando knows the tu, Mikado, quando tu descobres isso, percebes, ok, sim. Yeah, Makes mesmo, sense. mesmo. Makes sense. Mas, Yeah, mas that's cool. só assim à parte é interessante, tipo, Philip Seymour Hoffman, grande colaborador do PTA, e agora de repente o filho entra também para Yeah, sim, trabalhar com sim. ele. Eu espero que seja uma colaboração duradoura. Acho que seria interessante. Ele é muito parecido com o pai, fisicamente. Agora vamos ver como é que será o resto, tipo, mas eu gostei muito da performance dele neste filme. E he's still working as an actor, he's still cooking up something, so I'm curious to Isso see é what fixe. comes up next. Oh. Ele teve neste filme do SNL que Saturday. saiu. Yeah. Por acaso, eu nem tinha relacionado logo, tipo, porque em termos, ok, em retrospectiva sim, são parecidos. Mas inicialmente nem tinha, tipo, achado que era o filho dele, porque, Tu não não sei. sabias que era o filho dele?
Não, inicialmente não. Quando viste o Ao se filme? calhar, ao se calhar, Só tipo, já descobriste tinha. depois? Se me deixar explicar. Ok, sorry. Sim, estavas a discutir isto ontem, não é? O facto de uma pessoa repetir a mesma pergunta várias vezes parecer estranho. Estás a ver o que está a acontecer? Talvez this is me, you know? Yeah. Não, mas tipo, sim, pelo estilo do acting, nem parecia, tipo, assim, lembrar-me claramente o pai, né? Mas sim, depois de Sim, aprender, também. He's consigo very perceber. early in this. Pois é isso. Também não Yeah. temos por essa pressão. É tipo, o Philip Yeah, of course. é dos melhores, é tipo, eu diria dos melhores atores de sempre, se não lá mesmo perto do melhor. E devo dizer, por falares na Lana Heim, na altura em que comecei, eu vi das coisas mais estapafúrdias como títulos de artigos, tipo, em relação a este filme, do género, this is a film where a PTA secretly wants to fuck his leading actress. And I'm like, what the fuck? Que coisa mais imprópria e desagradável de se dizer, tipo, não percebo de onde é que vem essa ideia, não vejo isso no filme, acho completamente desagradável dizer uma coisa dessas. E acho que é, não sei, tipo, parece que, não sei, estes críticos com estas presunções em relação ao que um realizador quer ou de onde vem, porque ele fez um, se calhar, tem esta imagem. Eu percebo que ele às vezes tem ao longo dos filmes dele este humor em redor de imagens fálicas e juvenil, mas Reynolds Woodcock and whatnot, mas também não vamos tão longe, né? Tipo, quer dizer, acho que é um bocado estúpido. É tipo, são por essa, não é, por essa lógica, é tipo, qualquer filme em que um realizador tenha uma personagem feminina é tipo, he just wants to fuck her. Não, é isso e o facto de haver uma diferença de idades no filme, de ser 25 e 15, portanto, Rousseau também há uma diferença de idades aí, presumem coisas, não sei, tipo, Ok. a imaginação das pessoas vai a lugares que não percebo, Mas tipo, então para lá do filme sequer. o PTA é o Cooper Hoffman neste caso? Eu digo, Não. I don't know. Não me parece. It's illogical to begin with, tipo, I don't understand. Anywho. Se Ele estivéssemos a tem. falar de Paul W.S. Anderson, aí faria mais sentido, visto que ele faz filmes com a mulher dele, a Mila Jova something, não me lembro do nome dela. Eu nem sequer conheço um Paul W.S. Como assim? Anderson. Inculto. What? Inculto. What's that? Realizador do Resident Evil. Sorry, eu estava com a suspeita que era isso, porque tu disseste Mila Jovovich e eu pensei, provavelmente é isso, né? Mas Yeah, a Maya but Rudolph, não. a mulher do PTA, entrou neste filme. Parece. Portanto, Pronto, se calhar era Eu isso que sei, eles estavam a eu falar. mencionei. Mas não, tipo, eu nunca vi o Resident Evil, to be honest. Have you seen it? Já vi todos. Não vi todos. Viste todos os filmes? Eu vi grande Uau. parte deles, acho eu. Do you, Ok. Mas do isto you é like them? chocante porque. Sim, Because I'm like, not do you very like good, them? mas. Alright. não No, são mas uma é que coisa, you mas vê-se. committed yourself to watch those movies. How many are they? 5, 7? Sei lá. Pá, uns 4 ou 5. Não vi todos porque não vi os mais recentes. Vi o primeiro, o Pensava que tinhas segundo, o visto terceiro, tudo. o quarto. Não sei. Ah. Não tive. Tive um dia inteiro em frente ao computador. Ping flash. Let's just binge Paul watch this holy W.S. crap. Ele Yeah, of nem course. realiza todos, de qualquer das maneiras, por isso. Right. Of course. Não, mas ele é um realizador interessante. What has he done? Também fez o Pompei com o. Já sei. Com aquele gajo. O Kit. O do Game of Thrones, Kit Que Harington. fez o Event Horizon. Esse nunca vi, mas já ouvi dizer. Sério? Ok, eu vi o Event Horizon. That's an interesting film. Porque eu estava a discutir com o meu pai que ia fazer esta review and he was always confusing. Paul Thomas Anderson, isn't that the guy who did the Hotel movie? And I'm saying, what are you talking about? Because I'm pretty sure you're going to say Wes Anderson, of course. No, it's not. He's not Wes Anderson. Too many Andersons. Roy It was like Anderson. Paul Thomas Anderson Hotel movie, and I'm pretty sure he's saying Grand Budapest Hotel, but it's not. Yeah. What's your favorite Anderson film? Like a Paul Thomas Anderson film? That's always difficult, não é? Porque vamos-me responder a isto agora. É por isso é que é mais fácil dizer qual é que é o least favorite, né? Para mim. Hard Eu nem vi Fácil. todos. Hard Eight, definitely. Eu vi todos. O Hard Eight é definitely my least favorite. Até já vi o filme que ele fez na Índia com o Johnny Greenwood. Já vi tudo. Right. Mas sim, acho que o meu favorito neste momento deve ser o Phantom Thread. Ou Inherent Vice. Ou Phantom Thread. É sempre difícil. É tipo, Yeah, está é very tudo difícil. misturado in a bag. It's like it's one big world. Like I really like The Master. So to me it's like The Master Phantom Thread.
I really like these historical epics. They're really about this one guy. Yeah, yes, his obsessions, his flaws. E tem sempre um cruzamento estranho com o mundo maior e mítico de ficção científica, tipo com o The Master being talking about have you gone back beyond, back beyond, back beyond. Esta repetição. So, yeah. Sim, eu acho que a Mas partir do The Master, incluindo o The Master, é quando ele atingiu, tipo, começou a fazer filmes que para mim, não sei, falam muito mais do que os outros. Pelo menos com o Boogie Pois. Nights, com o Magnolia e o Hard Eight, mesmo o There Will Be Blood. Estou a excluir intencionalmente o Punch Drunk Love porque esse gosto mesmo muito. Mas o desses Punch Drunk outros, Love é muito bom, sim. yeah, esse é incrível. Mas desses outros eu sinto mais uma desconexão. Apesar de serem filmes absolutamente incríveis, mas sinto mais, não me sinto tão emocionalmente envolvido e não são filmes que, né, que estou só, às vezes fico a pensar neles, enquanto o Phantom Pois. Thread, o Inherent Não, é Vice, verdade. The Master, Filmes que me Licorice metem a Pizza. pensar definitivamente é Punch Drunk Love, There Will Be Blood, The Master, From Then On. O Magnolia também é muito emotivo, mas é provavelmente o filme mais óbvio dele, digamos, Hollywood. I really feel the words that you said once, in the sense of he's trying to make his masterpiece or whatever. He's trying to make all these encompassing lives. Mas I really like the film anyway. Sim, também gosto. So, yeah. E é tudo por hoje. Se quiserem encontrar-nos e sugerir um filme para o próximo episódio, podem encontrar-nos no Instagram e o website oficiais do podcast. Não se esqueças de subscrever, partilhar este episódio ou simplesmente dar-nos um like. É assim que o nosso podcast pode crescer com cada vez mais estilo. E se te encontras no YouTube e procuras mais vídeos como este, clica no próximo aqui mesmo. Obrigado por nos ouvirem e até uma próxima vez. Bombar chega!